Falando de economia, Falar de economia. Não basta pensar na economia. economista, A economia encolheu. passos da economia. Cara, a economia. Olá a todos, eu sou a Luísa Pinese, economista da XP. Sejam bem-vindos a mais um episódio do EconoCast, nosso bate-papo de economia quinzenal com a equipe de analistas da XP, onde nós comentamos sobre cenário econômico, notícias, impactos em mercado e tudo relacionado à economia do Brasil e do mundo. Aqui comigo hoje temos Caio Megali. Para quem assiste o EconoCast aí, todos os episódios já sabe que o Caio ele é economista-chefe da XP e também co-host do nosso EconoCast. Ele está sempre aqui para comentar um pouco de quais as nossas visões e projeções para a economia. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre um evento que o Caio participou recentemente, que são as reuniões semestrais do FMI. Ele voltou no final de semana, né, Caio, para o Brasil e tem bastante coisa para falar, mas antes vamos entender um pouco o que é esse evento, por que esse evento é importante, o que é esse evento, né? E fala um pouco para a gente entender. Boa, Luísa. Legal estar aqui mais uma vez no nosso querido EconoCast. E como você falou, né, para quem assiste com frequência o EconoCast, sabe que eu sou economista-chefe da XP, estou aqui sempre e estou aqui sempre com essa mesma camisa. Você fez esse comentário, confesso que eu não tinha percebido, mas alguns dos leitores e ouvintes comentaram isso, que eu estou sempre com essa camiseta. É meio tipo Turma da Mônica, sabe? Eu tenho ali meu uniforme e venho trabalhar quase todo dia com ela. Não é verdade, mas uma coincidência aqui. E hoje você não me avisou com antecedência para eu pelo menos pensar em trazer uma camisa diferente. Na próxima, né? Eu aviso. Tá certo. Mas é isso. Qual é o evento, né? O evento é a reunião anual do FMI, que na verdade não é anual, ela é bianual, ela acontece no primeiro semestre, na primavera, no hemisfério norte, eles chamam de Spring Meetings, e depois no segundo semestre, em outubro, no outono, em que eles chamam de Fall Meetings, né? E é sempre em Washington. As de primavera são sempre em Washington. As de outono, né, do segundo semestre, o FMI reveza uma vez em Washington ou duas vezes em Washington e uma vez numa cidade escolhida do mundo, né? Já foi em Tóquio, já foi aqui na América do Sul. Esse ano vai ser na Indonésia. Então, assim, o FMI vai alternando lugares, mas o de primavera é sempre lá em Washington. E é uma semana muito bacana, porque o FMI convida autoridades, ministros da Fazenda, presidentes de Banco Central de várias partes do mundo. Então, está todo mundo lá, dos Estados Unidos até o menor país emergente. Todas as autoridades estão por ali debatendo temas de economia global e os bancos e instituições financeiras aproveitam a oportunidade que está todo mundo ali na cidade para fazer eventos com essas autoridades, né? E a XP faz um evento também, foi na quarta-feira da semana passada, e aí a gente separa ali uma sala de um hotel, uma sala grande, a gente recebe os clientes e as autoridades, nós vamos convidando, eles passam por lá e passam consultores também, a gente vai fazendo debates, painéis, discussões, é muito bacana, outros bancos fazem também, e a gente acaba, eu participando de outros bancos, a gente convida colegas de outros bancos para participar do nosso também, então é um clima bastante diverso. E com muita frequência a gente volta dessas discussões com uma visão diferente da economia global ou reforça a visão anterior. E, invariavelmente, o FMI mexe o mercado. Então, essas reuniões do FMI mexem com os mercados. Então, não dá para ficar fora. A XP já faz há 11 anos eventos por lá e a gente tem muito orgulho disso, porque é um ambiente bem internacional. A maioria das casas que faz eventos grandes são casas gringas, né? São casas multinacionais, grandes bancos internacionais. A XP também faz, então a XP tem ali, ela desbravou esse terreno há uns anos atrás e segue fazendo os eventos, é uma coisa bem bacana. E antes da gente falar um pouco os feedbacks, né, do que você viu por lá, a XP faz 11 anos que participa, né? E você, quanto tempo faz? Se teve algum interessante, assim, que te marcou bastante, né? Todos devem ser interessantes, claro, mas algum que tenha te marcado mais.
É isso, não, eu me lembro de 2 em particular que foram muito bacanas. Eu frequento esses eventos, eh, tanto como participante do mercado financeiro ou como governo, né? Quando eu estava no governo, eu fiz parte ali de alguns painéis, desde do início dos anos 2000, né? Faz mais de 25 anos que eu vou a esses eventos. E eu me lembro em particular que foi muito marcante, foi o de 2008, o Fall Meetings de 2008, porque foi no meio daquela crise financeira internacional, ali em Washington, onde nós estávamos reunidos discutindo temas econômicos. Os presidentes de bancos e as autoridades financeiras globais estavam tentando costurar uma solução para a crise global, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, como salvar os bancos, como manter o sistema funcionando, quais bancos teriam que ser liquidados. Então foi assim, um ambiente muito tenso, muito nervoso, mas muito rico. A gente guarda com carinho ter participado. Na época não foi com muito carinho, não, né? Foi muito tenso, mas olhando para trás, foi um que me marcou muito. E mais recentemente, eu já estava aqui na XP, acho que faz uns 2 anos, no nosso evento, nós recebemos o Roberto Campos Neto, que era o presidente, né, do Banco Central do Brasil, e ele fez uma apresentação que a princípio ia ser uma apresentação de small group, quer dizer, uma sala fechada, só uma discussão que acontece com alguma frequência, mas ele decidiu fazer uma reunião aberta, pediu para a gente transmitir online. Quando ele faz um pedido desse, automaticamente já vem na minha cabeça assim, ele vai dar algum sinal importante para o mercado, né? Porque se é uma reunião fechada, ele não fala nada de diferente do que ele já tem falado, nem pode. Se ele pediu para abrir, é porque ele quer dar um sinal importante. Então, vai mexer o mercado e o evento da XP vai ficar lembrado por bastante tempo. Então, foram 2 momentos assim de encontros do FMI que eu me lembro de terem sido marcantes na minha carreira. Legal, esse último eu lembro também que eu já estava aqui, né, trabalhando aqui, então eu lembro quando o time falou, nossa, a gente vai ter que transmitir o evento, então corre, transmite, Acha um espera jeito aí. Exato. Eu falei, ó, a gente tem que transmitir, nem que seja eu faço uma live no Instagram e fico com o celular assim na cara dele para filmar, porque a gente não pode perder essa. Exato. Bom, e o primeiro ali você comentou um pouco de crise global. Vamos falar um pouco do que o pessoal está vendo hoje, né? Principalmente no ambiente global, depois a gente chega no Brasil, mas assim, bom, já falamos bastante aqui, preço do petróleo agora está cerca de $90 por barril, mas chegou a 100. Ele pode ser ali, dependendo da magnitude desse aumento, pode levar a uma queda na demanda mundial, né? Eu acho que, minha opinião, né? Acho que isso não chega a uma crise global, como a gente viu, por exemplo, em 2008, mas é um risco também de diminuir ali a demanda mundial. Como que os investidores estrangeiros ou até todos os convidados ali do evento estavam vendo isso, né? Legal, não, o ambiente internacional bastante incerto, né, bastante volátil, principalmente por conta dos temas geopolíticos. A geopolítica estava presente em praticamente todas as discussões que nós fizemos e participamos. E é interessante, quem conhece menos do tema tem uma visão de mercado que é assim, vai abrir o estreito, vai cair o preço, está tudo resolvido. Quem conhece mais, os especialistas mesmo em geopolítica, falam, olha, não é tão fácil assim. O equilíbrio é tênue, é frágil. Você tem de um lado o Irã, outro o Trump, né, muito instável, um conflito que dura pelo menos 40, 50 anos, ou seja, não é algo fácil de resolver, e mesmo que um acordo fosse encontrado, demora muito para que as coisas se normalizem. Pelo menos uns 6 meses ali de negociações, de ver como é que o estreito vai passar a funcionar daqui para frente. Os lugares onde são produzidos petróleo foram atingidos. As plantas, né? As plantas, exatamente, obrigado. É difícil de retomar de uma hora para outra. Há uma reação natural à percepção da alta dependência com relação ao estreito, ou seja,
os países estão tentando encontrar saídas alternativas por terra, para chegar em partes diferentes, né, em um porto, numa saída para o mar que seja fora do estreito. Ou seja, tem uma série de implicações este conflito que já aconteceu, que sugere que as coisas não vão se normalizar muito rapidamente, né? E a gente está tendo uma demonstração disso nas últimas 2 semanas, né? É assim, cessar fogo, petróleo despenca para 80, na verdade não está muito apertado, não está muito acertado, volta para 100. Aí teve outro cessar fogo, volta para perto de 80. E parece que não é bem assim, volta para 90 e tanto. Eu acho que a gente vai conviver com essa volatilidade e incerteza. A alta do preço de energia tem 2 implicações diretas, né? É o chamado choque de oferta clássico. O que é o choque de oferta? É uma situação em que você tem problemas com insumos de produção. Ou eles ficam mais escassos, ou eles ficam mais caros, ou os dois. E é o que está acontecendo, né? O petróleo é um super insumo de produção. A curva de oferta ali na nossa lousa de graduação, ela recua, né? Ela é deslocada para trás, isso significa maior preço, maior inflação e menor crescimento, menor produto. Em diferentes intensidades, todos os países vão acabar vivendo um pouco isso. Menos crescimento e mais inflação. No caso dos Estados Unidos, esse menor crescimento ele é bem compensado com fatores ainda positivos, né? O investimento em inteligência artificial e todos os seus efeitos de produtividade, ganho importante de desregulamentação que o governo Trump tem conduzido, essa parte está funcionando bem, e os estímulos fiscais, né, que continuam, que são um problema para o longo prazo, podem gerar uma inflação mais permanente para frente, mas no curto prazo ajuda o crescimento a funcionar. E outros países que também não são muito afetados são os países produtores de commodities. Então, quando a gente via sondagens com investidores sobre qual é o tema preferido de investimento, a maioria deles dizia commodities. Ou seja, tudo que é ligado a commodities, quem produz commodities, quem vende commodities, quem se beneficia da alta de commodities, seja uma ação, né, uma empresa ou um país, se beneficia, né, ou sofre menos num ambiente como esse. E o Brasil está lá, né? O Brasil é um produtor importante de commodities, é um produtor importante de petróleo, vende um petróleo que não passa pelo canal de Hormuz, naturalmente, né? Então a gente acaba ficando relativamente bem posicionado. Acho que o Brasil era, assim, certamente um dos top 5 países para se investir que a gente ouvia em qualquer rodinha que a gente encostava. E uma coisa interessante, a gente chegou aqui no Brasil, a gente vem falando bastante ali que o Brasil ele é vencedor relativo, mas um negócio legal que você comentou é que mesmo se o preço do petróleo voltar ali a 80, 70 dólares por barril, parece que a visão também é que o Brasil vai ganhar, né, com esse cenário. É como se fosse ali um ganha-ganha nos dois contextos, né? Explica um pouquinho o porquê, o que o pessoal tá vendo, e se isso é bom, se é um risco, se não é, qual que é o seu sentimento quando a gente está vendo todo esse cenário? A sensação é que, assim, num ambiente em que o conflito perdura, é ruim para o mundo, o Brasil está mais protegido, né? Então, se você quer proteger a sua carteira, ter países produtores de commodities é uma proteção nesse ambiente. Se o conflito desaparece ou os efeitos diminuem e volta aquele apetite ao risco forte do início do ano, os países emergentes estão em mais destaque do que os países centrais. Os investidores veem maior oportunidade de retorno em países emergentes, até porque eles também são produtores de commodities, eles também se beneficiam desse ambiente. E o Brasil, entre os países emergentes, é o que tem melhores números macroeconômicos, melhor percepção institucional. Então, seria um destino natural, né? Então, a impressão é que, por exemplo, quando a crise piora, o real não desvaloriza, fica mais ou menos no 0 a 0. Quando a crise perde intensidade, o real se valoriza. A gente viu ele baixando de R$ 5 por dólar recentemente, né?
Parece que a situação, quando começou todo esse conflito, a gente viu o dólar dos Estados Unidos voltar um pouco a se valorizar, mesmo assim, real, hoje, abaixo de 5, né, dólares, e também se o conflito parar, acontecer alguma coisa, a situação nos Estados Unidos deve voltar ao normal, que é o dólar se voltando a uma tendência de desvalorização, né? O que também pode ajudar ali o real. Pensando ali na taxa de câmbio, é isso, né? É isso, não. A percepção geral é que o dólar pode se desvalorizar um pouco mais para frente. Então, nesse balanço de riscos gerado pelo cenário global, a gente tem temas domésticos que vale a pena a gente comentar, eleições e tal. Isso pode trazer volatilidade, mas o ambiente global parece sugerir um real um pouquinho mais valorizado até do que a gente já viu hoje. Então, acho que eu não me surpreenderia se nas próximas semanas a gente continuar vendo o real abaixo de 5 por conta desse ambiente global de apetite ao risco. A sensação é que as pessoas estão meio que vinham com muito apetite ao risco no primeiro bimestre, tomaram um tranco em março, as coisas voltaram a funcionar em abril, então está todo mundo ali com aquela coisa de não querer perder a oportunidade de surfar um rally de mercado. É muito mais assim, comprar mais quando o mercado cai do que vender quando o mercado sobe. E pegando o gancho já na questão do contexto doméstico, né? Ok, global está ajudando o Brasil. Como que os investidores estrangeiros tá vendo o contexto doméstico, né? Isso deve influenciar daqui para frente. A gente vê, por exemplo, as projeções do Boletim Focus, tá ali, não tá em 4 e pouco as projeções para a taxa de câmbio no final do ano, né? Ainda tá um pouquinho mais acima. Imagino que tenha ali alguma influência ainda do cenário doméstico, mas como que o pessoal tá vendo? Assim, o fiscal segue o principal questionamento sobre o cenário doméstico brasileiro, né? O cenário de curto prazo é a inflação e Banco Central, né? Como é que o Banco Central vai lidar com esse choque de inflação, mas o risco mais estrutural é o fiscal. Deixa eu começar com essa parte da inflação e do Banco Central. O Banco Central fez um aperto monetário bastante importante, jogou a taxa de juros em 15%, isso teve efeito, a economia começou a desacelerar, a taxa de câmbio se valorizou, ou seja, são os dois canais de transmissão da política monetária funcionando, a inflação começou a ceder e estávamos ali no caminho para trazer a taxa de juros para uns 12, por ali, que é o cenário, era o nosso cenário base e o cenário de todo mundo. Aí o Banco Central passa a enfrentar um cenário de 2 choques simultâneos. Um choque de oferta negativo, que aumenta custos de produção por causa do petróleo e, portanto, aumenta a inflação, né? E um choque de demanda positivo, que são todos os programas de estímulo do governo que devem fazer com que a demanda interna se aqueça aí do primeiro para o segundo trimestre desse ano, né? Os números do primeiro trimestre já estão ali perto de 1% de crescimento do PIB. Os dois tendem a ser temporários, tá, Luiz? Eu acho que o choque de oferta, que em algum momento o petróleo vai se acomodar e o choque passa, né? Uma onda de preços mais altos que depois se acomodam, e o choque de demanda também, porque nós não estamos falando de uma mudança estrutural da economia, estamos falando de uma injeção pontual aqui de liquidez, de políticas de crédito, políticas de transferência, que melhoram, aceleram a demanda e depois se estabilizam. Qual é a recomendação para um banco central num ambiente de choques temporários? Olha, eu estou aqui na minha trajetória de corte de juros, a inflação está caindo, mas por uma razão temporária ela vai ter um calombo. A melhor coisa a fazer é reagir a isso, não necessariamente interrompendo a queda de juros, mas cortando menos, né, meio que prendendo a respiração aqui, segurando a onda para deixar essa onda dos 2 choques passar, provavelmente ao longo desse ano, e aí depois que a onda passar, volta a cortar juros. O ponto-chave aqui para saber se a onda vai passar ou vai ficar são as expectativas de inflação, né? Se esse choque inicial, se essa alta inicial de custos e de demanda faz com que as expectativas de inflação para 27, 28 começam a subir também, e os agentes econômicos passam a entender que a inflação vai ser
permanentemente mais elevada, aí o trabalho do Banco Central é muito difícil, se torna muito mais difícil. Então ele tem que segurar a onda agora, portanto, estamos todos revisando a expectativa de corte de juros. Como eu falei, a gente achava que ia lá para perto de 12, hoje nossa projeção é 13,5, ou seja, ele continua cortando, mas corta menos, espera essa onda passar e aí volta a cortar no segundo semestre. Volta a cortar em 27. Segundo semestre, eu acho que um pouco mais para frente. O final do segundo semestre em 27. E está todo mundo meio com essa cabeça. Então, ninguém está assustado que o Banco Central vai cortar menos os juros agora. Está tudo bem. Pelo contrário, as pessoas estão apostando mais, não no juro curtinho, que é influenciado por essa decisão de 26, mas em prazo médio ou longo da curva de juros brasileira, aumentando a sua aposta. Eu acho que aplicar juros no Brasil é um dos trades que mais se falou nessa semana lá em Washington. Agora, temos um desafio fiscal para 2027. Né? Nós recebemos no nosso evento o ministro Dario Durigan, ministro da Fazenda, e ele deixou claro ali que há um desafio, né, para o próximo mandato presidencial em controlar o ritmo de crescimento das despesas. O desafio deste mandato era, na visão do governo, na visão do fazer justiça tributária, ou seja, fechar buracos tributários e aumentar a arrecadação. Isso aconteceu. Só que daqui para frente o espaço para aumentar a arrecadação fica muito mais limitado e o foco tem que passar a ser nas despesas. Eu acho que essa é uma linha comum de visão que deve perpassar todas as candidaturas presidenciais. Agora, é muito mais fácil falar do que fazer, né? Quem já passou pelo governo, e eu já estive lá, a gente sabe que cortar gasto parece uma recomendação simples, mas é muito difícil de se implementar. Tem batalhas importantes, inclusive políticas. Então, fica essa incerteza e essa dúvida se nós vamos conseguir fazer a segunda parte do ajuste fiscal. Fizemos um ajuste pela receita, agora se a gente vai conseguir fazer uma segunda parte de ajuste pela despesa a partir do ano que vem. Legal. E você acha que com as novas informações que você trouxe de lá, deve mudar aqui o nosso cenário de projeções econômicas, tanto para a Selic, inflação, câmbio, né? O que você acha que vai acontecer? Como é que está o nosso cenário hoje, né? Nós publicamos o nosso relatório mensal de cenários no início deste mês e colocamos ali um corte de juros menor, como eu falei, para 13,50. Acho que está bem calibrado. O nosso cenário é um corte de 0,25 adicional agora no final desse mês e depois mais 2 cortes de 50 para chegar em 13,50. Se alguma coisa, talvez o Banco Central mantenha uma cautela maior e siga no passo de 25. Aí talvez ele não consiga chegar até os 13,50 esse ano, talvez seja um pouquinho mais, mas eu acho que ele vai... essa calibragem que eu fico na dúvida, se ele vai ter espaço, acho que a intenção dele, o passo que ele tem na cabeça é o passo de 50. Ele não conseguiu dar 50 no mês passado, acho que não vai conseguir dar esse mês também. Vai calibrar, talvez ele calibre com 25 por mais tempo. Essa é a minha dúvida aqui. Então, algum viazinho de alta na taxa de juros, mas desse ano, não do ano que vem, porque eu acho que eles estão reagindo de forma correta e vão ser capazes de segurar o processo de alta das expectativas. As expectativas de inflação subiram um pouco, mas não acho que as projeções de 27, elas chegaram até 4% agora, que na verdade é o nosso cenário também. Acho que, pelo menos no curto prazo, não tem razão para elas subirem muito mais do que isso. Então, acho que ali está bem calibrado. Taxa de câmbio, naturalmente, é uma outra dúvida, né? Porque nós temos 5,30 para o final do ano. Você sabe bem, você é uma das responsáveis por essa projeção. Ali com a ideia de que com eleições, com temas domésticos, incerteza fiscal, os ativos brasileiros voltem a ficar um pouco premiados no segundo semestre. Mas a média do ano em si deve ser bem mais baixa, né? Deve ser bem mais baixa, né? O curto prazo, como eu falei, o curto prazo a tendência ela até se valorizar mais. Então, talvez os 5,30, dependendo de como for a evolução do cenário, tem muita água para passar por debaixo da ponte ainda, né? Mas dependendo de como é que forem as discussões políticas no segundo semestre, talvez os 5,30
possa ser menor, né? Talvez não tenha tanto fôlego para depreciar, haja vista esse ambiente global de dólar mais fraco, possivelmente. Agora, de novo, acho que tem muita água para passar por debaixo da ponte, as nossas incertezas fiscais, aliás, as incertezas fiscais globais são relevantes, os temas geopolíticos vão continuar, a aversão a risco do mundo pode voltar a crescer, então, por hora, acho que manter um 5,30 ali de câmbio está bem equilibrado. E o crescimento econômico aqui, a gente tem, claro que por um lado, mais inflação tira poder de compra e tende a afetar o crescimento global e o crescimento do Brasil também, aumento de custo de produção, etc. Mas o Brasil vende essas commodities, então se beneficia por um lado, e também temos muitos estímulos do governo, né? Eu acho que essa projeção de crescimento de PIB de 2% esse ano está, acho que, bem calibrada também. Legal, e tudo que você falou está resumido na nota que a gente publicou ali em nossos canais de conteúdo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum interesse, é só acessar lá e vamos continuar acompanhando o que vai acontecer tanto globalmente quanto domesticamente para ver se vamos calibrar ou não nossas projeções, né? Aqui no EconoCast a gente vai continuar trazendo atualizações desse e de outros assuntos. Muito obrigada aos nossos ouvintes. Continue acompanhando os novos episódios do nosso EconoCast no YouTube ou no seu tocador de podcast favorito. E lembrando que todas as nossas análises, relatórios e recomendações estão na nossa plataforma conteúdos.xpi.com.br. Caio, muito obrigada. Mais uma vez, obrigada aos nossos ouvintes e até o próximo EconoCast.